Bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos continuar com o estudo de estatística. Vamos ver média. A gente continua dando prosseguimento aos conteúdos do terceiro ano do ensino médio. Os objetivos da aula de hoje: calcular e interpretar média, resolver situações, problemas que envolvam média e avaliar uma proposta de intervenção na realidade, usando os conhecimentos estatísticos. Um pouco de história da estatística. O primeiro dado estatístico disponível foi um registro egípcio de presos de guerra que data de 5.000 a.C. Em 3.000 a.C., também já se fazia um censo na Babilônia e na China. A palavra censo vem do latim census, que quer dizer conjunto de dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, de uma província e de uma nação. Até mesmo o Velho Testamento faz referência à instrução dada a Moisés para que ele fizesse o levantamento de homens de Israel que estivessem aptos para guerrilhar. Além dessas explicações, as estatísticas também eram muito usadas para taxação de impostos ou de alistamento militar. Estatística. Estatística é a ciência que se ocupa da coleta, organização, análise e interpretação de dados, para utilização dos mesmos para a tomada de decisão. Uma das ferramentas usadas na estatística são as medidas chamadas medidas de tendência central ou medidas de posição central. Elas são usadas na análise de dados, que são moda, mediana e média. As medidas são utilizadas frequentemente nas nossas vidas e são os resultados de estudos para fins avaliativos, como também para a tomada de decisão, ou para o entendimento de determinado problema, ou para comparação de resultados, ou para outros motivos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da palavra média. Então vamos ao estudo das medidas de tendência central. Elas são três: média, mediana e moda. O que é a média? Média é o ponto de equilíbrio dos conjuntos. Mediana é aquilo que divide o conjunto em duas partes. E moda? Moda é o valor mais provável, é aquele que aparece mais. Na aula de hoje, a gente vai ver como se calcula a média. Nós vamos iniciar vendo como se calcula a média aritmética. Existem dois tipos de médias mais usadas: a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A média aritmética simples, chamada normalmente de média aritmética, é a mais usada no nosso dia a dia. Consiste na soma de todos os valores coletados e dividido pela quantidade de fator considerados. A média aritmética dos números x1, x2, x3, x4, xn é dada pela forma x barra, a gente vai usar sempre essa notação x barra para a média, é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que foram considerados. Então, se eu tenho 3 valores, eu vou somar 3 valores e dividir por 3. Se eu tenho 5 valores, eu vou somar os 5 valores e vou dividir por 5. Se eu tenho 10 valores, eu vou somar os 10 valores e dividir por 10. Se eu tenho n valores, eu vou somar todos esses n valores e dividir por n. Isso é média aritmética simples. Vamos ver alguns exemplos de média aritmética simples no nosso cotidiano. A média das notas da escola, a média de gols de um campeonato, média de público nos jogos de futebol, média de idade dos alunos da turma, renda per capita de um país, que é o total da renda do país dividido pelo número de habitantes. Então, todos esses exemplos são exemplos de média aritmética simples. Vamos ver uma questão de média aritmética simples que caiu no Enem. Considere que as médias final dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6,
qual é a porcentagem de alunos aprovados. Então, vamos analisar o gráfico. Nós temos os alunos com média 4, 5, 6, 7 e 8. As médias estão no eixo X. E o número de alunos está no eixo Y. Então, 4 alunos tiraram média 40. Eu tenho que entre 8 e 12 tiraram média 5. Eu tenho que entre 16 e 21 tiraram média 6. E assim vai. 16 tiraram 7 e 2 tiraram 4. O nosso gráfico ele vai de 2 em 2, hein? Então, 2 tiraram 8, 4 tiraram 4, 10 tiraram 5, 18 tiraram 6 e 16 tiraram 7. A pergunta é, qual a porcentagem de alunos aprovados? Nós vemos então no gráfico que 4 alunos tiraram 4, 10 alunos tiraram 5, 18 tiraram 6, 16, 7 e 2 tiraram 8, num total de 50. Mas só que, se eu verificar, eu não posso contar com os alunos que tiraram média 4 e 5. Eu tenho que contar do 6 em diante. Então, se eu somar 18 com 16 com 2, eu vou ter o quê? Vou ter 36. Então, esses 36 alunos é que possuem média igual ou maior que 6. Então, eu vou calcular a porcentagem. 50 alunos está para 100%. 36 alunos está para X. Vou multiplicar em cruz. Então, eu tenho que 50x é igual a 36 sobre 100. Então, x vai ser 36 vezes 100 sobre 50, que dá 72. Então, a minha resposta é a letra E. Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, chamada simplesmente de média ponderada, é calculada atribuindo-se peso ou valores coletados, que a ponderação é o sinônimo de peso. Também é utilizada para cálculo de notas, normalmente em que provas de concurso podem ser determinadas disciplinas com uma maior importância do que a outra, em certas áreas. A média aritmética ponderada dos números x1, x2, x3, xn, com pesos P1, P2, P3, Pn, respectivamente, é dada pela fórmula média é igual ao produto de cada número pelo seu peso e o somatório sobre a soma dos pesos. Então, para calcular a média ponderada, eu vou multiplicar cada número pelo seu peso, vou somar todos esses produtos e vou dividir pela soma dos pesos. Vamos ver então uma questão com média aritmética ponderada. Em um dia de pesca nos rios do Pantanal, uma equipe de pescadores anotou a quantidade de peixes capturados de cada espécie e o preço pelo qual era vendido em um supermercado em Cuiabá. Qual é o preço médio do quilo? Então, eu tenho peixe A, ele foi pescado 18 quilos e o preço por quilo R$3. Peixe B, foram pescados 10 quilos e o preço por quilo R$5. Peixe C, ele foi pescado, foram pescados 6 quilos e o preço por quilo é R$9. Repare que o preço, ele vai dar um determinado peso à quantidade de peixe que foi pescado, ou vice-versa. Quantidade de peso multiplicado pelo preço, aí nós vamos ter a média ponderada. Então, para ter a média ponderada, eu vou fazer a soma dos pesos, 18 mais 10 mais 6, e vou fazer o produto do peso vezes o preço. Então, a média vai ser 18 vezes 3, que é do peixe A, mais 10 vezes 5, que é do peixe B, mais 6 vezes 9, que é do peixe C, dividido pela soma dos pesos. Então, ficará 54 mais 50 mais 54 dividido por 34, que é a soma dos pesos. Então, 158 dividido por 34
R$ 4,56. Então, esse é o valor médio do preço do peixe por quilo. Neste caso, o fator de ponderação foi o peso, ou seja, a quantidade dos quilos do peixe. Média geométrica. A média geométrica de um conjunto N, com N elementos, é a raiz enésima do produto de todos os elementos. Então, como eu faço para calcular? Sendo x a média geométrica dos elementos do conjunto A, x1, x2, xn, calcular a média, eu vou fazer o seguinte: vou multiplicar todos esses números e extrair a raiz enésima desse conjunto. Assim eu tenho a média geométrica. Então, nós vimos hoje 3 tipos de média: média aritmética simples, média aritmética ponderada e agora a média geométrica. Bom, para concluir a nossa aula, eu peço que vocês vejam essa matéria no livro do PNLD, livro didático, Contato volume 3. Ela está na página 124 até a 129. Eu peço para vocês verem só a parte de média. E também eu quero que vocês façam o exercício 21, 22 e 23 da página 129 do livro que eu mandei para vocês em PDF. Os exercícios podem ser feitos no caderno, eles não precisam ser copiados, basta fazer os exercícios. E a correção também, eu acho que já está no livro que eu passei a correção para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo do ensino médio. A gente vai se ver.